estarmos aqui. Não é a primeira vez que Ele me convida, eu creio que essa é uma das terceiras vezes que Ele me convida, e aprove a Deus de eu poder estar aqui essa noite. Gostaria também de agradecer a confiança do pastor Francisco, que nos concedeu, nos cedeu aqui a tribuna, o culto da sua igreja, para estarmos ministrando a palavra de Deus essa noite, e dizer para os irmãos, não é fácil nós estarmos lá de cá, não é fácil, não é fácil. E eu louvo a Deus que todas as vezes que eu me coloco diante do povo de Deus, com a responsabilidade de transmitir a palavra, as minhas pernas ainda tremem. Glória a Deus. É o temor em transmitir aquilo que Deus quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir. Quantos veio aqui essa noite para ouvir Deus falar? Diga amém. Amém. Fico feliz cada vez que vejo nosso irmão Almir, juntamente com a sua esposa, filha do nosso irmão Elcio, irmã Eunice, Quando nós recebemos eles aqui no Jardim Jequitibás, eu trabalhava com jovens também naquela igreja. E eu creio que nós temos parte aí do ministério dos irmãos, a gente oramos em favor deste casal, para Deus abençoar. E eu fico feliz todas as vezes que converso com o presbítero irmão Elcio, que é o nosso companheiro, ajudador naquela obra. Estou pastoreando ali a igreja do Jardim Jequitibás, e eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite, se Deus fez promessa para você, fique debaixo da promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. E eu fico feliz em saber que os nossos irmãos estão envolvidos com a obra de Deus. São pessoas que estão aí dispostas a estarem trabalhando, e sempre recebemos boa notícia do trabalho que os irmãos estão fazendo para o Senhor. Mas vamos para a palavra de Deus, algo que Deus tem colocado dentro do meu coração para essa noite. Desde quando o nosso irmão Almir sentiu no coração de nos convidar e fez o telefonema, quando acabei de desligar o telefonema confirmando que estaria aqui neste domingo, o Espírito Santo de Deus colocou algo dentro do meu coração. Fui para a Bíblia Sagrada e durante toda essa semana eu fiquei esmiuçando aquilo que Deus tinha me dado. Eu quero tentar, em rápidas palavras, por causa do horário, trazer aquilo que Deus tem nos confiado. Eu convido a igreja para que junto comigo abra a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3. Primeira de Samuel, capítulo de número 3. Estarei lendo apenas a parte final do verso de número 10. 1 de Samuel 3, 10. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Gostaria de convidar a igreja para repetir comigo, como se fosse um coral. Vamos tentar, 1, 2, 3 e... Fala. Dá para ficar mais bonito. Como ensaio, ficou bom, mas dá para melhorar. Vamos tentar lá? 1, 2, 3 e... Fala, porque o teu servo ouve. Amados, quando Deus me levou para esse texto bíblico, e hoje pela manhã eu fiquei muito feliz quando a missionária pregou ali na sede e falou algo a respeito desse texto, falando a respeito de Ana e falando também a respeito de oração. E isso me chamou bastante atenção no desejo que o nosso patriarca, o nosso pastor Carlos Padilha colocou no seu coração para o ano de 2013, titulando o ano da oração. Nós, nos tempos que estamos vivendo, o povo de Deus tem orado muito pouco, tem deixado a prática da oração. Nós não temos mais visto nas nossas igrejas o desejo da oração, e isso é muito importante no tempo que vivemos. Quando nós observamos o texto que lemos, nós vemos nesta história linda que a Bíblia nos traz, algo da parte de Deus realizando o desejo do coração de uma mulher. Nós bem sabemos que Ana era uma mulher que não poderia ter filhos, mas mesmo assim ela não desanimou, ela não desistiu
do seu sonho, do seu desejo, e ela busca a Deus, ela começa a orar, e ela quando ora, ela faz um voto ao Senhor, oferecendo, se Deus assim o concedesse, aquele filho para servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. Nós observamos, irmãos, e é muito importante nós trazermos à nossa memória o que significa a oração. A oração, quando nós dividimos ela se divide em dois vocábulos: orar e agir. Orar e ação. E quando nós observamos, orar é clamar, orar é buscar a Deus, é invocar a Deus, é falar com Deus. E ação? O que é ação? Ação tão somente é, no contexto espiritual para a nossa vida, é obedecer a Deus. E hoje eu já ouvi aqui nessa tribuna os irmãos testificando e falando a respeito da obediência a Deus. E muitas das vezes é fácil nós subirmos no altar do Senhor e falarmos a respeito de obediência. É fácil nós subirmos aqui e falar a respeito de oração. Agora, nós temos que colocar isso em prática na nossa vida. Orar, buscar a Deus. Ação, obedecer a Deus. Ação é quando eu me movo para algo. Ação é quando eu me movo e me desloco para algo. Foi assim que aconteceu com Ana. Ana subia juntamente com seu esposo Eucana anualmente para sacrificar ao Senhor. E ela incessavelmente buscava, clamava e não desistia do seu desejo, do seu sonho. Nós estamos num culto de jovens, um culto onde temos a participação dos jovens, e os jovens são aqueles que mais alimentam os sonhos. Não que as irmãs, os irmãos de mais idade, assim como eu, que nós não alimentamos sonhos, sim, nós alimentamos, mas os jovens parecem que têm mais desejo, mais vontade de alimentar os sonhos, de constituir família, de estudar, de constituir profissão, de alcançar as coisas. Mas eu quero dizer que nessa noite Deus vai realizar sonhos em minha e na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? O desejo de Deus é de realizar os nossos sonhos, desde que os nossos sonhos estejam de acordo com os sonhos de Deus. E eu gostaria de, nessa noite, falar um pouco em relação à vida de Samuel, em contraste com a obediência e a desobediência. Quando nós observamos o texto que lemos, nós vemos aqui duas histórias que entram em contraste. Nós vemos a respeito de um jovem que obedeceu junto com a sua família, e de uma outra família que caiu em decadência por causa da desobediência. Quando nós observamos um exemplo de obediência aos pais de Samuel, nós vemos que eles foram obedientes na adoração. Nós vemos que os pais de Samuel, eles foram obedientes a um voto. Eles eram obedientes na adoração, porque anualmente eles iam cumprir a obrigação de adorar a Deus, de sacrificar a Deus, e eles eram obedientes nesse sentido. E quando se diz a respeito do cumprimento do voto, quando Deus realizou o desejo, o sonho de Ana, ela cumpriu o que votou. Quantos de nós, irmãos? Isso é hipocrisia. Estamos no meio do povo de Deus, dizemos que somos abençoados, falamos de oração, falamos de ação, mas quando Deus realiza algo na nossa vida, logo se esquecemos dos votos que fazemos com o Senhor. Muitas das vezes fazemos votos: se o Senhor me der saúde, se o Senhor me der isso, olha, eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, e logo Deus dá saúde, logo Deus dá força, e aquilo passa. Olha, se o Senhor abrir essa porta, você é dizimista fiel, se o Senhor julgar aquela casa, olha, eu vou dar uma oferta na obra missionária, e quando as coisas de Deus acontecem, logo esquecemos do que votamos. É por isso que Deus, na sua onisciência, dentro da sua palavra, no texto bíblico, ele diz que quando nós entrarmos na casa de Deus, nós devemos guardar o nosso pé, porque melhor é ouvir do que falar, porque Deus não obriga ninguém a fazer nenhum tipo de voto, Deus não obriga ninguém a fazer nenhum tipo de sacrifício, mas desde que saia da minha boca algo que pertinente a Deus, eu tenho que ser cumpridor daquilo que eu falei. É tempo de nós mudarmos um pouco o conceito de cristão que somos. A igreja está acuada, está recuada, não avança mais, não tem ação mais. Pastor, deixa eu ver aqui doutrina da igreja, não. A doutrina da igreja cabe ao pastor. Mas é difícil a gente, como pastor, não trazer uma palavra referente a uma conscientização no que estamos vivendo. Nós ainda temos aproximadamente 60 dias, 65 dias, nem isso,
para o término desse ano. Quantos aqui já alcançou a plenitude de todos os sonhos, de todos os desejos do seu coração? Ainda tem algo para nós conquistarmos. E eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero ser um profeta de Deus aqui nessa noite. Antes que o ano acabe, Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Deus ainda pode cumprir a promessa na sua vida. Mas para isso precisamos de ter o conjunto: orar e agir. Orar, buscar, clamar a Deus e se mover obedecendo a Deus. Quer ver o cumprimento das coisas de Deus na sua vida? Clame a Ele. Busque a Ele em oração, mas também haja obedecendo a Ele. Samuel foi abençoado porque obedeceu. Mas eu olho para os filhos de Eli, Ófni e Finéias. Eles na época de Samuel eram sacerdotes, era eles que ofereciam o sacrifício, era eles que intercediam pelo povo, mas eles começaram a desobedecer, a desagradar a Deus com atitudes profanas. Eles profanavam o sacrifício, eles se prostituíam, e Deus começou a se desagradar disso. Sabe o que acontece? A desobediência de Eli é causa disso. Ele desobedeceu os mandamentos do Senhor quanto ao sacrifício e às ofertas. Ele também colocou os seus filhos antes do Senhor. E ele não disciplinou os seus filhos. Olha aqui para mim. Eu quero falar com você, papai, e com você, irmão. Muitas das vezes nós deixamos de disciplinar os nossos filhos. Irmãos, as crianças na igreja é a alegria da igreja. Se não tiver criança na igreja, parece que a igreja não tem alegria. A alegria da igreja é uma criança. E quando a criança está correndo, está brincando, sobe, vai para lá e vai para cá, nós glorificamos a Deus. Sabe por quê? Porque os nossos filhos têm saúde. Eles estão dentro da igreja, eles estão adorando a Deus da forma deles, eles estão crescendo dentro da igreja. Mas cabe a nós os disciplinar, cabe a nós o ensinar. Sabe, Salomão, glória, ensina o menino, ensina a criança o caminho que ele deve andar, porque ele jamais vai se esquecer, ele sempre vai lembrar do caminho. Ele tinha a obrigação de corrigir a má conduta dos seus filhos e não fez. Ele chegava nos seus filhos e falava assim: olha, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Povo, eu ouço uma fama de vocês, mas mesmo assim ele não tomou uma posição de disciplinar, de corrigir os seus filhos. E eu quero falar um pouco a respeito também da obediência de Samuel. Samuel, quando criança, ele ministrava perante o Senhor. Samuel foi obediente a Eli e Samuel foi obediente a Deus. Em contraste às desobediências dos filhos de Eli, os filhos de Eli desprezaram o sacrifício e ofertas ao Senhor. Os filhos de Eli desobedeceram os mandamentos morais do Senhor. E os filhos de Eli não obedeceram ao seu pai. Sabe o que acontece, irmãos? É o contrário. De uma vida de sucesso para uma vida de ruína. De uma vida próspera diante de Deus e uma vida de plena decadência. Os filhos de Eli e Finéias começaram a entrar em decadência. Diz o contexto da Bíblia Sagrada que quando eles intentaram sair para uma guerra, Deus já tinha reprovado, Deus já tinha condenado, Deus já tinha dado a sentença de morte para os dois filhos de Eli. E em um ato desesperador, porque o povo estava em decadência moral e espiritual, os filisteus se